conosco, vocês vão receber agora Matteo Calice, que vai ministrar a palavra de Deus para nós. Ele é lá da Itália. E junto com ele hoje, trabalhando de intérprete, essa enciclopédia ambulante, um dia que vocês puderem conversar aqui com ele, essa enciclopédia ambulante que tem assim abençoado demais essa nação com palavra de Deus dentro da Igreja Católica Romana, Padre Maciel Massaneiro, queria que vocês recebessem também. Deixa eu dar o microfone para vocês. Se o Padre Maciel quiser dar uma saudação primeiro, direto para a igreja, estão ligados? Eu vou apenas dizer para vocês que eu estou assustado. Eu estou assustado de tudo que você disse, porque eu não esperava uma acolhida tão explícita. Eu vim aqui de um jeito muito discreto, muito sereno, muito cauteloso, porque a gente tem que respeitar os ritmos, as comunidades. Mas digo para vocês que esse tipo de experiência, esse tipo de encontro, está sendo já praticamente, posso dizer, está passando de 80% do meu ministério já, né? Tanto é que o meu problema é o tanto de congregações que tem que atender, porque além de atender nas comunidades católicas, a gente tem se encontrado com irmãos evangélicos para louvar a Deus pela graça, pela redenção, para nos perguntar não mais o que a minha igreja está fazendo ou o que é a dele, mas o que o Senhor está fazendo conosco na igreja dele, porque os tempos estão chegando, são os últimos, já é a era da graça, e o mundo precisa de um sinal evidente do povo de Deus unido. Então, quando nós estamos ministrando juntos, orando, repartindo talentos, dons, é pura obediência à palavra de Deus. Amém. Nós não planejamos isso, nem eu, nem ele, nem Mateus, nem ninguém. O Senhor orou antes de dar a vida. Pai, eu peço por estes e pelos que haverão de crer, que sejam um, para que o mundo acredite vendo a nossa unidade. Nós estamos em obediência, fazendo uma coisa muito simples, nos inserindo na intercessão do Filho de Deus, nada mais. E se o Deus que é Pai e onipotente não ouvir a prece do seu Filho, vamos ter que dizer que o pecado é mais forte que a graça. Isso nós não admitimos. A graça é maior que o pecado, e um pecado que se perpetrou na história, nos séculos, foi a divisão entre os irmãos, crentes que creem, e como diz Paulo, acaso Cristo está dividido? 1 Coríntios capítulo 3, se não me engano, não, 1, ali no início. A situação é essa. Nós queremos dizer não às divisões e implorar em intercessão que o Senhor use do nosso ministério como um serviço de reconciliação, como está em 2 Coríntios 5, 16 a 18, é um ministério. O Senhor já nos reconciliou, o que falta é a igreja inteira assumir como serviço o ministério de reconciliação, e o que a gente tem feito não é nada mais, nada menos que se encontrar e reafirmar esse desejo em sintonia com a intercessão do próprio Filho de Deus, só isso e nada mais. E o Senhor tem confirmado esse serviço como um ministério desses tempos, ao qual estamos dedicando oração, agenda, prece, adoração e muita amizade, porque o serviço da unidade é uma festa. Amém. Triste é a divisão. Amém, amém. Vamos receber esses irmãos. Gesù è il Signore. Jesus é o Senhor. Alleluia. Aleluia. Cosa ci fanno dei cattolici romani in una chiesa non denominazionale? O que estão fazendo esses dois católicos aqui numa igreja evangélica? È la risposta del Padre alla preghiera di Gesù contenuta in Giovanni 17. É simplesmente a resposta de Deus Pai àquilo que Jesus já orou em João 17, 21. Quando Gesù, rivolgendosi al Padre, disse: Padre, la stessa gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, affinché siano uno fra noi e te. Como Jesus disse, a mesma glória que tu deste a mim, tu deste a estes, para que sejam um só, como eu e tu.
come ha detto il pastore Anesio, non si tratta di voler includere delle denominazioni e fare una unità di tipo umano. Como disse o pastor Anésio, não se trata de uma denominação incluir a outra e criar aqui uma unidade apenas humana, não é isso. Ma si tratta di rispondere alla vocazione di tutti i cristiani, a qualsiasi denominazione appartengono, di essere membri della stessa Chiesa, di essere una sola cosa. Mas de responder à vocação que todos temos, de qualquer denominação que seja, de em Cristo ser uma só igreja, uma só realidade. La ricerca dell'unità non è un optional alla Chiesa. A busca da unidade não é uma opção, sim ou não, à igreja de Jesus. L'unità è nel cuore del Vangelo stesso. A unidade está no coração do próprio Evangelho. Il ministero di Gesù è stato un ministero di riconciliazione. Egli è venuto a riconciliarci con il Padre e a riconciliarci fra di noi. E o ministério de Jesus é um ministério de reconciliação. Ele veio para nos reconciliar com o Pai e entre nós como irmãos. Non è un'opzione, Gesù l'ha scelta volontariamente, pur sapendo che gli uomini lo avrebbero rigettato e crocifisso. Não é uma opção, porque Jesus escolheu soberanamente, livremente, porque sabia que a humanidade poderia simplesmente dizer não a tudo isso e renunciar àquilo que ofereceu no seu sacrifício. E lui esattamente proprio lì nella croce ha offerto se stesso per riconciliarci con Dio. E foi justamente na cruz que o Senhor ofereceu a si próprio ao Pai para nos reconciliar com Deus. Per questo nessun cristiano ha diritto di chiamare Dio come suo padre se non ama i propri fratelli. Por isso, nenhum cristão tem o direito de chamar a Deus como seu Pai, se não se dispõe a amar os outros como irmãos. E noi vogliamo condividere fra i nostri fratelli la gloria che il Padre ci ha mostrato. E gostaríamos de partilhar com vocês, irmãos, a glória que o Pai também nos revelou. Voglio dare la mia personale testimonianza, Gostaria de dar aqui um meu testemunho pessoal, perché noi siamo chiamati a proclamare le meraviglie che Dio ha fatto nella nostra vita. porque o Senhor nos chamou a proclamar as maravilhas que Ele mesmo realizou em nossa vida. Negli anni 70 avevo avuto l'esperienza personale di Gesù Cristo come mio personale Salvatore. Nos anos 70, eu tive uma experiência forte de Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Ero stato battezzato nello Spirito Santo Quando fui batizado no Espírito Santo. e conoscevo che questa esperienza veniva vissuta da cristiani che vivevano in chiese e denominazioni pentecostali evangeliche. E na época eu sabia que essa experiência era muito comum, era experimentada por vários cristãos que viviam em igrejas pentecostais. Eppure vedevo che esisteva un peccato che era il peccato della divisione. E mesmo com esse batismo do Espírito Santo, me inquietava porque eu percebia que havia um pecado que continuava, o pecado da divisão entre nós. Molti cristiani a quell'epoca erano abituati ad accettare il peccato della divisione come una normalità. E muitos cristãos daquele tempo aceitavam esse pecado da divisão na igreja como se fosse uma coisa normal. In quei giorni ebbi la fortuna di incontrare un pastore pentecostale evangelico molto conosciuto. Naqueles tempos eu tive a alegria, a sorte de encontrar um pastor evangélico muito famoso. Il suo nome si chiamava David Duplessis, soprannominato Mr. Pentecost. Que era o grande pastor, líder mundial, David Duplessis, que era conhecido como Mr. Pentecostes. Ero stato colpito dalla storia che avevo letto nei libri di molte librerie evangeliche che scrivevano di lui. E falavam muito dele, do seu testemunho, e eu estava muito marcado, impressionado pelos livros sobre a obra desse pastor, que eu mesmo conhecia de ler. Quanti di voi hanno sentito parlare di questo pastore David Duplessis? Quem daqui tem algum conhecimento, alguma memória do pastor David Duplessis?